Você consegue detectar uma mentira em 30 segundos sem ouvir uma palavra? Este método rápido tem 91 de precisão e foi desenvolvido por interrogadores profissionais. E o sinal 3 é tão impossível de fingir que mesmo mentirosos experientes falham. Depois deste vídeo, você nunca mais será enganado da mesma forma. Nesse vídeo, você vai aprender o método dos 30 segundos usado por investigadores, os 5 sinais corporais que aparecem em ordem cronológica quando alguém mente e como treinar seu olhar para detectar cada um deles. Guarda isso aqui, você vai conseguir aplicar isso hoje mesmo em qualquer conversa. Primeiro, como funciona o método dos 30 segundos? É simples, quando você faz uma pergunta comprometedora para alguém, o corpo dessa pessoa vai passar por 5 mudanças específicas nos primeiros 30 segundos. Essas mudanças acontecem, sempre, nessa ordem e são involuntárias. Por que 30 segundos? Porque é o tempo que o cérebro leva para construir uma mentira plausível e o corpo tentar se adaptar ao estresse da mentira. Nos primeiros 30 segundos, o corpo não consegue esconder completamente as reações. Mas antes de falar sobre os sinais, preciso te explicar por que isso funciona. Quando alguém mente, 3 coisas acontecem simultaneamente. Carga cognitiva aumenta. Cérebro trabalhando para criar história. Estresse emocional dispara. Medo de ser descoberto. E corpo reage involuntariamente. Sistema nervoso ativado. Um exemplo de como usar. Você faz a pergunta, você observa, não fala mais nada. Deixe a pessoa responder enquanto você cronometra mentalmente 30 segundos, prestando atenção nos 5 sinais. Calma, isso vai fazer muito mais sentido quando eu explicar cada sinal com a cronologia exata. Sinal número 1. Assimetria facial nos primeiros 10 segundos. Quando você faz a pergunta comprometedora, nos primeiros 10 segundos, observe o rosto da pessoa. Especificamente, os 2 lados do rosto fazem a mesma expressão ou não? Emoção genuína é simétrica, os 2 lados do rosto fazem o mesmo. Emoção falsa é assimétrica, um lado do rosto se move mais que o outro, especialmente ao redor da boca e olhos. Por que isso acontece? Porque expressões genuínas são controladas pela parte do cérebro que comanda movimentos involuntários, simétricos. Expressões falsas são controladas pela parte consciente do cérebro, assimétricas. Um exemplo concreto. Você pergunta, você estava com quem ontem? Ela sorri e diz, com minhas amigas. Mas o sorriso dela é mais forte do lado direito que do esquerdo. Assimetria, emoção forçada e possível mentira. Outro padrão. A expressão aparece em atraso. Pessoa genuína reage instantaneamente. Pessoa mentindo tem delay de 0,51 segundo entre suas palavras e a expressão facial. É porque ela está construindo a resposta, não apenas relatando. Se você pular essa parte, vai perder o primeiro e mais sutil sinal que o corpo dá nos primeiros segundos. Sinal número 2. Congelamento corporal entre 10 e 15 segundos. Depois da pergunta, observe o corpo da pessoa entre os segundos 10 e 15. Pessoa que está falando a verdade mantém movimentos naturais, gesticula, muda de posição, mantém linguagem corporal fluida. Pessoa mentindo congela, o corpo fica rígido, gestos diminuem drasticamente ou param. É como se ela ficasse em modo não me veja. Por que isso acontece? É resposta evolutiva. Quando animais sentem perigo, eles congelam para não serem detectados. Quando você mente e tem medo de ser descoberto, seu corpo ativa a mesma resposta. Congelamento. Guarda esse aqui porque esse sinal conecta com o próximo após o congelamento. Vem movimento brusco de compensação. Um exemplo concreto. Você pergunta sobre dinheiro desamanecido. A pessoa estava relaxada, gesticulando. De repente, ao responder, ela fica completamente parada. Mãos param de se mover, corpo fica tenso. Congelamento. Alerta vermelho. Outro padrão devastador. Microcongelamento facial. O rosto dela congela por 12 segundos em expressão neutra antes de forçar uma expressão apropriada. É como se o cérebro demorasse para processar qual expressão deveria fazer. Se você está aprendendo técnicas novas aqui, deixa um like e se inscreve no canal. Toda semana tem conteúdo novo sobre linguagem corporal e detecção de mentiras. Sinal número 3. Microexpressão de medo entre 15 e 20 segundos. E esse é impossível de fingir. Fica até o final, porque esse é o sinal mais confiável entre os segundos 15 e 20 da resposta. Se a pessoa está mentindo, vai aparecer uma microexpressão de medo no rosto dela.
Dura 0,04 a 0,2 segundos. É involuntário. Como identificar microexpressão de medo? Sobrancelhas levantadas e juntas, olhos arregalados, lábios esticados horizontalmente. Dura menos que um piscar de olhos. Por que medo especificamente? Porque mentir gera medo de ser descoberto, e esse medo vaza no rosto antes da pessoa conseguir mascarar. É a emoção real aparecendo antes da emoção performada. Paul Ekman, psicólogo que trabalhou com o FBI, catalogou que mentirosos mostram microexpressão de medo em 94 dos casos. É o sinal mais confiável. Um exemplo concreto. Você pergunta se ela te traiu. Ela diz não, nunca. Mas por uma fração de segundo, segundo 17/18 da resposta, você vê medo nos olhos dela. Bum! Corpo entregou antes da máscara subir. Como treinar para ver isso? Assista vídeos em velocidade 0,25x. Você vai começar a perceber essas frações de segundo onde a expressão real aparece. Com prática, você vê em velocidade normal. Outro padrão. Após a microexpressão de medo, vem overcompensação. Ela força a expressão extremamente confiante para compensar o medo que vazou. Sorriso exagerado, tom de voz muito firme, linguagem corporal agressivamente aberta. Sinal número 4. Padrão de movimento dos olhos entre 20 e 25 segundos. Nesse intervalo, observe para onde os olhos da pessoa se movem enquanto ela responde. Pessoa relembrando verdade, olhos se movem para cima à esquerda, acessando memória visual, ou esquerda centro, acessando memória auditiva. Ela está lembrando do que aconteceu. Pessoa construindo mentira. Olhos se movem para cima à direita, construindo imagens, ou direita centro, construindo sons. Ela está inventando a história. Importante, isso varia em 10% das pessoas. Alguns canhotos têm padrão invertido. Então estabeleça baseline. Pergunte algo neutro primeiro. O que você comeu no café da manhã? E observe padrão. Depois, faça a pergunta comprometedora e veja se o padrão muda. Um exemplo concreto. Você pergunta onde ela estava. Ela olha para cima à direita, construção, ao invés de cima à esquerda, memória. Ela está criando a resposta, não relembrando. Outro sinal nos olhos. Duração do contato visual. Mentiroso experiente sabe que precisa manter contato visual para parecer sincero, então ele força contato visual excessivo, sem piscar naturalmente. Fica antinatural, quase intimidador. Sinal número 5. Toque no pescoço ou garganta entre 25 e 30 segundos. No final da resposta, observe se a pessoa toca o pescoço, garganta ou clavícula. Isso acontece porque mentir aumenta a ansiedade, e a ansiedade aumenta a temperatura corporal no pescoço. É gesto de autoacalma. A pessoa está inconscientemente tentando se acalmar do estresse de mentir. Variações desse sinal. Tocar na garganta como se estivesse engolindo. Puxar gola da camisa. Coçar pescoço. Passar mão no colarinho. Esfregar clavícula. Por que isso é significativo? Porque é gesto de extremo desconforto. A pessoa está literalmente tentando desbloquear a garganta que se fechou pelo estresse. Um exemplo concreto. Nos últimos 5 segundos da resposta dele, ele passa a mão no pescoço ou puxa a camisa. Corpo gritando, estou desconfortável com o que acabei de falar. Você já detectou alguém mentindo usando algum desses sinais? Comenta aqui. E se você quer dominar linguagem corporal, se inscreve no canal e ativa o sininho. Como você treina esse método na prática? Primeiro, teste com perguntas neutras. Pergunte algo que você sabe a resposta verdadeira. Observe como a pessoa age quando fala a verdade. Esse é o baseline dela. Segundo, depois faça a pergunta comprometedora. Compare o comportamento com o baseline. As diferenças são os sinais. Terceiro, nunca acuse baseado em um sinal só. Você precisa ver pelo menos 3 dos 5 sinais para ter alta confiabilidade. Quarto, grave conversas com consentimento e assista depois em câmera lenta. Você vai ver sinais que perdeu ao vivo. Quinto, pratique com televisão. Assista entrevistas e tenta detectar. Depois pesquisa se a pessoa estava mentindo. Você vai melhorar com repetição. E lembra, esse método complementa perfeitamente as 7 técnicas do FBI que eu ensinei no outro vídeo sobre detecção de mentiras. Se você não viu, vai lá assistir depois desse. Recapitulando o método dos 30 segundos. Segundo 010, assimetria facial. Segundo 1015,
congelamento corporal. Segundo 15-20, microexpressão de medo, impossível fingir. Segundo 20-25, movimento dos olhos, construção versus memória. Segundo 25-30, toque no pescoço/garganta. Lembra, 3 sinais, alta probabilidade de mentira. 2 sinais, pode ser nervosismo normal. Você conseguiu entender o método? Vai tentar usar hoje? Esse método funciona em qualquer conversa. Reunião de trabalho, relacionamento, negociação. Você não precisa confrontar a pessoa, você só precisa observar. Salva esse vídeo e pratica, porque detecção de mentiras é a habilidade que se desenvolve com treino. E se você quer continuar aprendendo sobre linguagem corporal e o que o corpo revela, se inscreve no canal. Essa é uma série completa sobre sinais que o corpo não consegue esconder. Próximo vídeo, microgestos que traidores fazem sem perceber. Você não vai querer perder.